Capítulo 5. Segundo caso. Observamos agora um caso no qual se pode depreender que o mal recai sobre quem o faz. Trata-se de um episódio comum da vida, tão simples que pode parecer banal. Porém, é exatamente esta sua simplicidade a razão pela qual o escolhemos, pois despojado de acessórios que complicam e distraem, permite-nos ver com maior evidência não só a sua estrutura e significado, mas também o funcionamento da lei. A lei funciona em todos os lugares e dimensões, tanto nas grandes como nas pequenas coisas, desde o campo moral até o físico e dinâmico. E é exatamente esta sua potência de penetração até nas mínimas coisas que demonstra a sua universalidade. A lei não nos parece como um Deus sentado sobre o trono com cetro e coroa, conforme a representação que se fazia do poder na Idade Média. Também esta imagem democratizou-se hoje, despindo-se de seu grandioso aparato, mas mostrando-nos em compensação um Deus intensamente vivo, presente e operante também nos mais simples e mínimos detalhes de nossa vida. Portanto, ao invés de abandonarmos os pequenos casos, acreditando que eles não possam revelar a lei, como se fossem separados do funcionamento do todo, buscamos neles exemplos de atuação da lei. Eis o fato. Uma pessoa costumava passar algumas semanas de férias hospedada numa casinha de um seu amigo. Pagava o favor executando alguns trabalhos. Para ele, obrigado a viver sempre recluso na cidade, eram muito agradáveis estes períodos de repouso na paz dos campos. Este seu amigo, quando se ausentava, costumava deixá-lo como dono da casa e com meios para viver, não obstante se encontrar num momento de grandes preocupações financeiras. Numa destas ausências, verificou-se um defeito na instalação hidráulica, coisa facilmente sanável, especialmente para um mecânico como era aquela pessoa. Paremos um momento para observar a posição dos vários elementos que constituíam aquele caso. Havia surgido um problema, e aquele indivíduo devia resolvê-lo. Para isto, tinha de escolher entre as duas estradas possíveis. Por um lado, ele podia se propor a atingir um resultado próximo e com um fim egoístico, preocupando-se somente com a sua vantagem imediata. Por outro lado, ele podia resolver o caso visando um resultado longínquo para vantagem não apenas exclusivamente de si mesmo, mas também do amigo que o hospedava. Em outras palavras, ele podia visar resultados imediatos e simplesmente ir embora, deixando o defeito intacto, abandonado a si próprio, de modo que o amigo, quando chegasse cansado do trabalho, encontraria a bela surpresa de ter de se submeter à fadiga de consertar tudo, ou então visar resultados distantes e, em vez de não se importar com a sorte do amigo, fazer ele mesmo este trabalho que o dever de piedade e também de gratidão lhe impunham, porque estava descansado e com tempo à disposição, tratando-se, portanto, de trabalho pouco penoso. Esta escolha devia ser feita no momento em que o defeito aconteceu e surgia o problema de consertá-lo. Porém, tal decisão dependia de um fato precedente a ela, cujos efeitos levavam a desenvolvê-la em suas consequências. O fato precedente era a forma mental que aquela pessoa possuía, tal qual ela tinha se construído em seu passado, estabelecendo seu tipo de personalidade e as respectivas qualidades. Os efeitos eram consequência do seu comportamento, dado por esta forma mental. Os dois caminhos andavam em duas direções,
levando a dois pontos diversos, que assinalavam o ponto de chegada em direção ao qual se movia aquele desenvolvimento de forças. Nesta concatenação de fases no desenvolvimento do fenômeno, as primeiras causas ligavam-se aos últimos resultados. O que aconteceu então? Aquela pessoa, segundo a sua natureza egoísta, pensou somente em si mesma e em sua própria vantagem imediata, buscando não ter aborrecimentos e desinteressando-se das consequências. Assim, a trajetória daquele indivíduo, naquele momento decisivo, no qual podia realizar uma correção em vantagem própria, iniciou, pelo contrário, um novo impulso negativo na trajetória em que se encontrava, que foi assim lançada avante. Deste momento em diante, as consequências ao longo desta linha desenvolveram-se fatalmente. Se aquela pessoa fosse de outro tipo, ela teria consertado o defeito e o amigo não teria se assustado com tal hóspede, o qual, vendo as coisas erradas, abandonou a casa sem se preocupar com elas e retornou tranquilamente à cidade, pensando somente em si mesmo. Assim, alguns dias depois, o amigo voltou ao campo, encontrando a casa vazia e com os utensílios de uso doméstico mais urgente não funcionando. Ele havia chegado com a família ao entardecer, já anoitecendo, cansado do trabalho de toda a semana. E não havia, àquela hora, com facilidade, operários para consertar o defeito, sendo preciso procurá-los. Em vez de cear e repousar, foi necessário pôr-se a trabalhar sozinho e naquelas condições. Pesava assim mais uma fadiga, quando já estava cansado de outra tarefa. Além disso, ainda havia o temor de que houvesse despesas a serem feitas, trazendo assim novas preocupações naquele momento de dificuldades financeiras. Aquele era o presente que, por fazer da casa do amigo sua própria comodidade, a pessoa generosamente hospedada lhe havia deixado, sem nem ao menos pensar, depois de haver provocado aquele defeito, em fazer qualquer tentativa de consertá-lo. Assim, formou-se fatalmente, no ânimo do amigo benfeitor, em relação a esta pessoa, a imagem de um indivíduo perigoso, e com isto, um impulso de legítima defesa, levando a uma necessidade urgente de se livrar dele. A ação não podia produzir senão uma reação do mesmo tipo. Os efeitos foram da mesma natureza das causas que os puseram em movimento. Isso significa que, se ele tivesse se comportado de maneira oposta, também opostos teriam sido os resultados. Assim, ele foi rapidamente liquidado, perdendo a amizade e os descansos campestres. Todas as desvantagens caíram sobre os ombros dele. Se este homem fosse diferente e tivesse escolhido a outra estrada, teria acontecido o contrário, tudo em sua vantagem. A contração egocêntrica não se teria produzido na mente do benfeitor se o beneficiado não a tivesse provocado com uma correspondente contração egocêntrica em sua própria mente. Se, em vez de pensar somente em si mesmo, ele tivesse pensado também no seu amigo teria igualmente pensado nele e não teria sido induzido a se tornar egoísta. Assim, o impulso retornou intacto ao emitente. Isto é o que acontece tanto no bem como no mal. Então, a um mesmo estímulo, cada um responde do seu próprio modo e colhe as consequências do seu tipo de resposta. Se atentarmos somente ao fato, veremos que não há proporções entre aquele incidente tão pouco importante e o efeito resultante do seu desfecho. Mas o que vale nesse caso não é o fato em si mesmo, e sim o mecanismo da lei, que ele nos faz ver funcionar,
mostrando-nos como ela realiza os seus princípios também nas pequenas coisas, fato pelo qual comprova-se a sua presença universal. O que levou ao rompimento entre os dois não foi o defeito, caso banal e comuníssimo na vida, mas sim o tipo de conduta com a qual aquela pessoa resolveu o problema proposto a ela pela vida. Ora, esse tipo de atitude, tão prejudicial para quem assim procede, foi justa naquele momento, porque se tratava de uma consequência do que aquele indivíduo havia feito no passado, construindo o seu próprio futuro. É necessário ter em mente que a vida é uma escola, na qual quem ignora a lei deve, à sua custa, aprender como ela funciona. Então, a inocência do ignorante não é uma virtude, mas sim um vazio a ser preenchido com a experiência, até se alcançar o conhecimento de quem aprendeu e finalmente sabe. Ora, aquela pessoa era inocente e havia cometido aquele erro porque ignorava os efeitos que decorreriam dele, pois jamais os havia experimentado contra si mesmo. Portanto, não era culpado, como também não é culpada a criança que ainda não sabe. Mas não saber não significa que não se deva aprender. E é isso exatamente o que se faz, experimentando-se à própria custa. A aprendizagem, mesmo que seja forçosa e penosa, não é uma punição que se aplica contra o aluno por causa de sua ignorância, mas sim a necessária fadiga para ele sair desse estado. Por isso, a vida não nos poupa dessa fadiga, ensinando-nos a lição e fazendo-nos repeti-la quando não conseguimos compreendê-la. É assim que a inocência é um defeito do qual devemos nos corrigir, pois ela significa a ignorância do inexperiente, estado que implica em outros tantos erros e nas respectivas dores corretivas e instrutivas. A ignorância tem seu lugar apenas como qualidade do primitivo, pois a evolução, quanto mais se avança, tanto mais exige conhecimento. A vida quer que construamos uma consciência. Quem não a possui avança por tentativas, experimentando nas zonas inexploradas os efeitos de seus erros e depois pagando por eles para aprender assim a não mais os cometer. Essa consciência adquire-se depois de termos recebido o golpe, que representa a lição para nos ensinar a não mais repetir o erro. Também neste campo moral, verifica-se aquilo que acontece nas leis da matéria e da energia. Elas simplesmente funcionam para todos. O fato de ignorá-las não altera o seu funcionamento. Se o indivíduo erra porque não as conhece, elas continuam a funcionar, independentemente do que acontece a ele, que paga o erro e assim aprende a se mover a favor daquelas leis e não contra elas. Se ele não sabe caminhar, nem por isso elas se modificam, mas o deixarão cair tantas vezes quantas forem necessárias para ele aprender a caminhar sozinho. Neste caso, inocência significa somente ignorância, com todas as suas consequências. Explica-se assim por que a nossa vida é uma série de provas. A razão para isso é que ela é uma série de coisas a aprender. O fato de não sabermos é exatamente o que nos leva à necessidade de aprender para chegar a conhecer. E se não sabemos, deveremos continuar a pagar por nossos erros até não errarmos mais. Assim, se alguém faz o mal, é porque não compreende que com isso está simplesmente atirando sobre si mesmo o mal praticado, que depois o atingirá. Se compreendesse isso, não o faria. A eliminação do mal, então,
não se pode conseguir senão através do conhecimento, cuja conquista constitui, assim, trabalho fundamental da vida. Concluímos aqui recapitulando a série das fases interiores do fenômeno em seu desenvolvimento. Aquela pessoa era constituída por um tipo próprio de personalidade, que, devido às suas qualidades, não podia funcionar senão como de fato funcionou. Ao aparecer um problema, essa pessoa o resolveu pela única maneira que lhe era possível, segundo sua própria natureza, que representava uma construção não aderente aos princípios da lei, razão pela qual os efeitos alcançados então, em vez de benéficos, foram maléficos, recaindo sobre o autor daquele mal. A corrente de forças negativas de um indivíduo é canalizada apenas dentro de seus limites, não podendo mudar a corrente de forças positivas do outro, que, se não semeou o mal, não pode ser prejudicado. Enquanto o defeito é rapidamente sanado para um, cabe ao outro, por sua vez, uma reparação definitiva. Assim, o incidente encerra-se de duas maneiras opostas, mas cada um recebendo igualmente aquilo que mereceu. Eis que o mesmo fato pode produzir efeitos diferentes segundo o comportamento de cada um diante dele. Esta concatenação de passado, presente e futuro estabelece e nos mostra qual é a linha de desenvolvimento de um destino, entendido como um futuro pré-estabelecido. As qualidades do indivíduo determinam o seu modo de resolver os problemas e, portanto, as consequências que receberá disso. No passado estão as causas determinantes do presente, onde podemos ler qual é o futuro que ele nos prepara. Esta é a razão pela qual pode-se prever o desenvolvimento de um destino, pois ele nada mais é senão o desenvolvimento da semente que carregamos conosco. Nada pode nascer do nada. Todo tipo de fortuna ou infortúnio chega até nós do exterior, mas de cada coisa não saberemos fazer outro uso senão o estabelecido pela nossa natureza. Assim, um destruidor, seja qual for a fortuna que tenha, fatalmente a destruirá. Por outro lado, um construtor, seja qual for o infortúnio que tenha, saberá superá-lo. Vimos então, também num caso comuníssimo da vida, como funciona a lei e qual a técnica do fenômeno em relação a ela. Final do capítulo 5.